Cá de pé, amém? Vamos agora estar ouvindo a palavra do Senhor. Eu convido o Daniel a chegar-se aqui. Vamos estar orando por ele para que ele possa trazer a mensagem que Deus lhe colocou no coração para nós nesta noite, amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Deus, que já colocaste no coração do Daniel, Senhor, e que ele está pronto agora para compartilhar connosco, Senhor. Ó Pai, fala às nossas vidas, Deus, traz a mensagem que nós precisamos de ouvir, Senhor. Ó Pai, quebra, Senhor, corações duros, Senhor, nesta noite, Deus, e que a Tua glória, Senhor, seja manifesta neste lugar e que o Teu nome saia glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com os irmãos. Amém? Graças a Deus. Estou muito grato a Deus. Os irmãos podem se assentar, se faz favor. Estou muito grato a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito. Tem sido tão maravilhoso para comigo nesses últimos anos. E agora tem sido a reta final ali no Instituto Bíblico. E aprove o Senhor também. Nós concederam um presente, não é? Uma prenda. E sou grato a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito por mim, pela minha esposa. Mas, acima de tudo, também agradeço a Deus pela vida de todos os irmãos que aqui estão, que não só contribuíram para que eu estivesse ali no Instituto juntamente com o Felipe, mas que também oraram por nós. Porque as orações dos irmãos têm dado resultado, têm dado fruto. Amém? Graças a Deus. E isso é motivo de alegria, estou muito feliz. Possivelmente essa seja a minha última pregação como aluno do Instituto Bíblico aqui na igreja em Portimão. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Continue orando para conosco, para mim, pela minha esposa, e que daqui mais um mês e meio, quase 2, nós estejamos indo para a obra do Senhor, para servir o Senhor com todas nossas forças, com todas as nossas motivações. Amém? Estou um pouco nervoso por falar sobre isso com os irmãos. Eu sou um bocado tímido. Às vezes não aparento ser, mas eu tenho um pouco de timidez. E muitas das vezes dificulta um bocado a pronúncia, falar algumas coisas. Mas os irmãos nos perdoem, me perdoem, não é? Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Para mim tem sido uma bênção tremenda na minha vida. E espero que os irmãos também sintam-se abençoados pela minha pessoa. Amém? Sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 5. Glória a Deus. Capítulo de número 5 do apóstolo São João. Glória a Deus. Versículos de número 4 e 5. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Até aqui. Graças a Deus. Eu estive a refletir acerca destes 2 versículos da palavra do Senhor, que tem mexido comigo por esses dias, e tem falado ao meu coração de uma maneira especial, me motivando ainda mais a crer na palavra de Deus, mas não só crer, como vivê-la plenamente. Graças a Deus. E isto para mim tem sido motivo de muita alegria. E enquanto eu estava a refletir, eu tentei perceber o porquê que João escreveu a sua carta
qual era o motivo essencial pelo qual João escreveu esta carta. E o interessante é pensar que quando eu leio no capítulo 1, versículo 1 da segunda epístola, ele dirige uma das suas cartas à Senhora eleita, à igreja do Senhor Jesus. Esta carta não foi destinada a uma igreja com um nome. Não há um nome escrito destinado a esta carta. Não há uma cidade destinada, como Paulo escreveu muitas das suas cartas, com um destino. Mas aqui João não escreveu com um destino. Ele escreveu esta carta para... Uma coisa que me chamou a atenção é que ele chama de uma maneira tão especial e carinhosa, ele disse, os filhinhos. O apóstolo do amor dirige a igreja como filhinhos. E nós notamos que esta carta, ela foi escrita pelo apóstolo João por causa dos perigos que a igreja vinha enfrentando. A igreja estava passando por uma situação difícil por causa das heresias que vinha se proliferando de uma maneira terrível. As heresias gnósticas. O gnosticismo vem da palavra grega gnosis, que significa conhecimento. O gnosticismo era uma doutrina herética que defendia o docetismo, que não acreditava que Jesus era Deus, não era divino e era somente homem. Isso significava o que eles acreditavam. O gnosticismo era uma miscelânea em que reunia a lei mosaica, reunia os ritos pagãos e a filosofia helenística ou filosofia grega para aplicar nas suas doutrinas heréticas e enganar as pessoas. E isso nos tempos do apóstolo João, no primeiro século da igreja. Nós vemos hoje de manhã, quando o pastor mencionou acerca dos falsos profetas, que cresceria nos últimos dias e aumentaria de uma forma drástica, em que enganaria sequer, até mesmo os próprios escolhidos, diz a palavra do Senhor. E realmente, nós vemos que muitas heresias têm aumentado pelo mundo afora e têm enganado tanta gente. Porque as pessoas em seu interior têm uma necessidade de adorar a Deus. E as pessoas, muitos desses falsos mestres, se aproveitam desta situação para enganar as pessoas para o seu próprio proveito. E quando nós olhamos para esta carta e vemos João com o cuidado de incentivar as pessoas a continuar firme no propósito, buscando a Deus, tendo fé, tendo amor não só por Deus, mas pelos próximos, eu quero abordar isso de uma maneira mais em pormenor nesta noite, para nós entendermos qual é o propósito pelo qual João escreveu esta carta. O cuidado com as falsas heresias que estavam se proliferando no mundo naquela altura. E nós sabemos que nos nossos dias ainda é pior. Nos nossos dias ainda é pior. Mas nós vemos quão grande cuidado João tinha para com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O tema da minha mensagem nesta noite é a vitória que vence o mundo. Diga juntamente comigo, a vitória que vence o mundo. E João descreve, a única vitória que vence o mundo é a nossa fé. Aleluia. E ele diz isto com propriedade. Porque quando ele escreveu o Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, a parte B do versículo, ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus foi vitorioso, Jesus triunfou. A cruz para Cristo não foi um sinônimo de derrota, como muitos tentam anunciar por aí afora. A cruz não foi sinônimo de fracasso, a cruz não foi sinônimo de uma decepção total. A cruz foi sinônimo de vitória, a cruz foi sinônimo de triunfo, a cruz foi sinônimo da glória de Deus na ressurreição do seu Filho, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus garantiu a nossa vitória. Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 37. Eu não vou ler todo o versículo, mas anteriormente ele estava falando acerca do sofrimento do tempo presente.
Mas ele disse, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se Jesus venceu, nós vamos vencer. Se Jesus triunfou, nós vamos triunfar. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 57, Paulo diz assim, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele trouxe a vitória. Ele está referindo-se sobre a morte, porque ele diz, tragada foi a morte na vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Tragada foi a morte na vitória. Então ele está dizendo, graças a Deus que nos dá a vitória. A nossa vitória não depende dos nossos esforços, não depende da nossa luta pelas nossas próprias forças, mas depende somente do Senhor Jesus Cristo, porque Ele foi vitorioso. E Ele nos garantiu esta vitória, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele nos amou. Aleluia. Portanto, a vitória já está garantida. Mas aqui ele diz que vence. O verbo está no presente, ou seja, é hoje. Que vence está no presente implica uma batalha contínua. Nós estamos cada dia batalhando, se esforçando para almejar algo, o prêmio da soberana vocação, como diz o próprio Paulo em Filipenses, no capítulo 3. A vitória que vence. Aqui o verbo está no auristo, indicando a certeza da vitória. A vitória que venceu o mundo é a nossa fé. Ou seja, a vitória começou em Cristo. Mas nós estamos caminhando, vencendo. E por fim, nós vamos continuar sempre triunfante. Como nós ouvimos hoje pela manhã, como está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, em que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E não prevalecerão por quê? Por causa do compromisso de cada crente em buscar a Deus, em cumprir o propósito pelo qual Deus tem nos designado. Não é uma busca fraca, mas é uma busca em oração. É uma busca na comunhão uns com os outros. É uma busca contínua. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nós caminhamos para a vitória. Porque Jesus já venceu por nós tudo o que precisava ser vencido. Então, o Senhor Jesus garantiu-nos a vitória. E nós prosseguimos vencendo, de vitória em vitória, de glória em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui ele diz a vitória que vence o mundo. No grego, a palavra cosmos fala do sistema organizado dirigido por Satanás, caracterizado por rejeitar a Deus e opor-se a Ele. E isso é em contraste, não é o mesmo que aquilo que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ali não está falando do mundo, do sistema, mas está falando de pessoas. Mas aqui ele está falando do cosmos, no grego, o mundo em que jaz no maligno, como está escrito na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, versículo 19, em que o mundo jaz no maligno. E vamos abrir as nossas Bíblias, na primeira carta ainda do apóstolo João, capítulo 2, versículo 15. Vencer o mundo. Diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Não ameis o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo é o sistema. Muitos hoje em dia têm fracassado, porque têm amado mais os prazeres da vida, mais as coisas que estão no mundo, do que as coisas de Deus.
O apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 4, fala que aquele que tem amizade com o mundo torna-se inimigo de Deus. A amizade com o mundo torna-se inimizade. A amizade com o mundo torna-se inimizade para com Deus. Há muitas maneiras de nós amarmos o mundo. É estarmos mais focados no materialismo. É estar mais focado no nosso bem-estar. É estar mais focado no nosso conforto. É estar mais focado nas coisas desta vida que um dia vai perecer do que nas coisas espirituais que são as coisas de Deus. Jesus alertou-nos muitas das vezes acerca disto. Nós devemos vigiar, irmãos, ter o cuidado de não se agarrarmos com estas coisas. Porque esta vida é passageira, tudo passa. Nós não vamos levar nada desta vida juntamente conosco. A única coisa que nós necessitamos almejar e galgar é a vida eterna que está somente em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É o único meio de nós entrarmos nos céus e estar juntamente com Cristo. Por isso, nós devemos vencer o mundo. Nós somos vencedores. Estamos vencendo porque Cristo venceu o mundo. Ele disse, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. E nós devemos vencer o mundo. E de que forma nós vencendo o mundo? É não dando lugar à carne. É não dando lugar à carne. Como nós vemos a concupiscência dos olhos, nós somos humanos, temos tendência em olhar para as coisas desta vida e por vezes esquecemos das coisas de Deus. Mas que Deus nos ajude a nós continuarmos rumando de vitória em vitória. João diz, a vitória é a nossa fé. Essa é a expressão máxima da nossa fé. Porque para vencer o mundo é somente com a nossa fé. E de que forma? A fé vem de Deus. Deus nos dá fé. Deus nos acrescenta a fé à medida que nós se relacionamos com Ele. E nós devemos acreditar que o Senhor Jesus, Ele é o Filho de Deus. Ele veio em forma humana como homem. Ele era 100% homem e 100% Deus. Ele era o próprio Deus. Paulo diz em Colossenses, no capítulo 2, versículo 9, que em Cristo morava toda a plenitude da divindade. Jesus era Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Filho de Deus. E se alguém negar isso, seja anátema, seja maldito. Porque Jesus, Ele é o Filho de Deus. Irmãos, que nós tenhamos cuidados. Assim como João alertava as igrejas daquela altura, acerca dos perigos das heresias que entravam sorrateiramente na igreja. E muitos eram enredados com aquelas filosofias, com os rudimentos do mundo, como diz o apóstolo São Paulo em Colossenses, no capítulo 2, versículo 8. Que Deus nos ajude a não sermos enredados com as filosofias mundanas. Ainda que o nosso pastor, ou seja quem for, esteja a ministrar e ensinar os irmãos aqui. Nós sabemos que existem folhetos, existem livros, existem na internet inúmeras coisas que podem nos enganar. E muitas das vezes, quando nós se metemos com aquilo, ficamos tão iludibriados com aquilo que parece, mas não é, e depois fica difícil voltar atrás. Que Deus nos ajude a estarmos vigilantes quanto a isto. Aleluia. A vitória leva-nos a amar a Deus. No versículo 1, diz aqui, no capítulo 5 da primeira carta do apóstolo João, versículo de número 1, diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, ou seja, que acredita que realmente Jesus é o Filho de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, que é o Pai, e todo aquele que ama e também ama ao que dele é nascido, que é o nosso irmão. Quando eu começo a ler este texto, nós devemos voltar um bocado atrás no capítulo 4, versículo 19 e versículo 20. Diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento,
que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Isso é a demonstração do progresso da nossa fé. Se realmente nossa fé, para nós temos esta fé, e almejamos vencer o mundo, nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque é a única maneira de nós provarmos que nós amamos realmente a Deus. Porque se nós não amamos o nosso próximo, nós somos mentirosos e não amamos a Deus. Por mais que nós cantamos inúmeras músicas, dizer eu amo-te Jesus e isso e aquilo, não vai valer de nada. Porque Jesus conhece o nosso interior. Jesus conhece o nosso interior. Por isso que Deus nos ajude realmente a amar o nosso próximo como a nós mesmos. O apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículo 17, ele diz que a fé sem obras é morta. A fé sem obra é morta. Ou seja, nós devemos ter fé e através da nossa fé nós devemos exercitá-la fazendo coisas para ajudar o nosso próximo. Não só isso, em tudo, na igreja. A nossa fé deve ser aplicada, deve ser demonstrada pelos nossos frutos no nosso dia a dia. Somente assim realmente nós conseguimos vencer o mundo. É através da nossa fé. Não adianta eu dizer, eu tenho fé, mas não fazemos nada. Como é que está a nossa fé? Que Deus nos ajude a realmente termos uma fé genuína no Senhor Jesus Cristo. Porque a nossa fé depende, toda a nossa salvação depende da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o texto diz, aquele que crê que Jesus é nascido de Deus. Quando Jesus perguntou a Pedro, quando Pedro declarou a Jesus que ele era o Messias, vindo de Deus, Jesus disse, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou seja, a nossa fé é o próprio Deus, através do seu Espírito, que vai colocando na nossa vida. E ela é um progresso que vai continuamente crescendo à medida que nós se relacionamos com Deus. À medida que nós temos intimidades com Deus. É a única forma de nós termos fé. Quando a palavra do Senhor diz que se nós impormos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Depende da nossa fé. A autoridade está no nome de Jesus, mas depende da nossa fé. Aleluia. Que Deus nos ajude a realmente termos uma fé genuína que nos leve ao progresso de vencer este mundo. A terceira a pergunta que João faz agora, quem é que vence o mundo? Vence o mundo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Cristo. Como já falei, os gnósticos negavam isto. Essa seita herética negava isso. Mas João, ele tomou a fé como uma verdade, como um teste essencial para um verdadeiro nascido de Deus. E quando nós lemos aqui, só a pessoa cuja fé se alicerça nessa certeza pode se dizer ser nascida de Deus. E nós lembramos do capítulo 3 de João, os irmãos estão lembrados? Ali fala de Nicodemos, em que Jesus disse para ele que é necessário lhe nascer de novo. Ele disse, voltarei eu para o ventre da minha mãe? O que Jesus estava querendo dizer para ele não era que ele tinha que voltar ao ventre da sua mãe, mas ele precisava nascer do Espírito Santo, ele precisava nascer do alto, ele precisava ser revestido do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. E mostrar isso com os frutos, com a prática. Portanto, vence o mundo aquele que crê. Nós devemos crer, irmãos. Aleluia. Nós devemos crer, irmãos. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é levada, disse o apóstolo Tiago. Nós devemos crer. Por vezes nós oramos e falamos isso e isso, entregamos nas mãos de Deus, mas às vezes a nossa fé está tão pequenina. O nosso Deus ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Ele tem todo o controle sobre as suas mãos. Ele tem o domínio sobre tudo.
Louvado seja o nome do Senhor. Vence o mundo quem ama a seu irmão. Só vence o mundo aquele que ama a seu irmão. E através da fé, demonstrando o seu amor para com o seu irmão. Como diz no versículo 2, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos os filhos de Deus. Quando nós amamos o nosso irmão, nós realmente amamos a Deus. Amém? Quando nós amamos o nosso irmão, nós amamos realmente a Deus. E de que forma nós amamos a Deus? Não é eu abraçar tão somente. Não é eu cumprimentar o meu irmão. É chorar com ele nos momentos difíceis. É tentar perceber se o irmão precisa de alguma coisa. Amar o irmão é ajudá-lo a carregar muitas das vezes o fardo que ele está levando. Isto é amar o seu irmão. Não é nós estarmos murmurando e criticando a vida uns dos outros, mas é amando realmente. É incentivando. Não é palavras negativas para tentar pôr a pessoa embaixo, mas é palavras positivas. Falar, olha, você vai conseguir, continue. Tu vais alcançar os teus objetivos, desde que confie no Senhor, deposite a sua fé em Deus. Palavras de incentivo para o nosso irmão. Aleluia. Eu não sei por que razão Deus me levou para isto, mas uma coisa é certa, Deus jamais torna a sua palavra para ele vazia. Aleluia. Só vence o mundo quem guarda os mandamentos de Deus. Guardar os mandamentos de Deus fala da observância e do cuidado em examinar as Escrituras e praticar os seus mandamentos. E só guarda os seus mandamentos aquele que ama a Deus. E uma coisa interessante que João diz no versículo 3 do capítulo 5, ele diz assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, e os seus mandamentos não são penosos. Eu não sei como está a versão dos irmãos, mas os mandamentos de Deus não é um fardo opressivo, porque nós que cremos em Deus e temos fé, o Espírito Santo de Deus, ele está nas nossas vidas, nos ajudando a guardar os mandamentos do Senhor. E não só para nós empanturrarmos com a palavra de Deus, mas é para nós falarmos do amor de Deus às outras pessoas. Guardamos os mandamentos de Deus, mas nós queremos que outros também venham guardar os mandamentos de Deus. E guardar os mandamentos de Deus, somos conhecidos de Deus, que nós somos amados dele. Isso não é um fardo, porque este é o amor de Deus. Deus quer que nós sejamos obedientes à sua palavra, à sua vontade. E assim o amor de Deus se derramará em nossos corações. Louvado seja o nome santo do Senhor. E isso leva-nos a vencer o mundo. Em conclusão, a única forma de vencermos o mundo é termos fé em Jesus Cristo. E que Ele é nascido de Deus e Ele é o próprio Deus. Aleluia. E não só isso, demonstrando a nossa fé em Cristo pela nossa conduta. Amando a Deus, guardando os seus mandamentos e amando o nosso próximo. Assim estaremos em comunhão e harmonia com Deus, fazendo a sua vontade. Somente cumprindo esses requisitos nós vamos vencer o mundo. Jesus venceu o mundo. E Jesus quer que nós vençamos o mundo também. E Jesus está incentivando-nos a exercitarmos a nossa fé. Mas, para além disso, o Senhor quer que nós realmente demonstramos isso no amor. Não só dizer que amamos a Deus, mas pondo em prática o nosso amor para com o nosso próximo e para com o nosso irmão. Para com o nosso irmão. Que Deus nos ajude a nós amar os nossos irmãos. E assim realmente nós vamos amar o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, nós não estamos vendo Ele. Mas o nosso próximo ele está do nosso lado. E por vezes o nosso próximo precisa que nós demos uma palavra de ajuda. Uma palavra de consolo. Uma exortação, quem sabe. Exortação, sim.
Porque se nós vemos que alguém está agindo mal, e nós não corrigimos, nós estamos sendo coniventes com o erro desta pessoa. E isso é pecado. Isso não agrada a Deus. Nós devemos falar para o nosso irmão que ele está mal e precisa se consertar, precisa colocar a sua vida em ordem. É duro? É. Mas é os mandamentos do Senhor, é a vontade de Deus. E só pode amar a Deus aquele que guarda os seus mandamentos. E somente assim pode ser amado de Deus. É guardando os seus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, foi isso que o Senhor colocou no meu coração para falar nessa tarde. Deus tem queimado esta chama no meu ser. E dizer, olha, não seja hipócrita. Não seja hipócrita. Não adianta nada você dizer que me ama nos cultos, dizer que me ama nas orações, dizer que me ama no louvor, dizer que me ama, mas realmente não cumpre os meus mandamentos. Não adianta nada disso. Nós devemos demonstrar isso com o nosso afeto, o nosso amor pelo nosso irmão, exercitando a nossa fé em boas obras, em boas obras. Porque a fé sem obra, ela é morta. Glória a Jesus. Vamos colocar de pé. Aleluia. E nisto conhecemos o que é nascido de Deus. Nessa tarde eu gostaria de perguntar se há aqui alguém que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. É um dia oportuno para render-se aos pés do Senhor Jesus Cristo, para entregar a tua vida a Ele. Ainda que o mundo tenha oferecido tantos manjares, como eu vos disse, o mundo jaz no maligno. O mundo é uma ilusão. O mundo não traz prazer nenhum. Aquilo só leva a pessoa a caminhar para a perdição. Mas Jesus te oferece algo muito melhor e te oferece a vida eterna. E para além disso, nós como igreja, nós vamos amar a sua vida, amar você como o nosso irmão em Cristo Jesus. Aleluia. E não só por palavras, mas com as nossas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós vamos demonstrar a nossa fé diante de Deus. E nós vamos triunfar contra o mundo, contra as astutas ciladas do inimigo. Amém? Temos alguém que quer aceitar Jesus nessa tarde? Jesus morreu na cruz por cada um de nós. E Ele ressuscitou ao terceiro dia. E está à destra do Pai, intercedendo por nós como nosso advogado. Aleluia. Temos alguém? Vamos orar então. Se não temos ninguém. Pai, te damos graças, Senhor, pela tua palavra, Jesus. Ela é a mais pura verdade, Senhor. E o Senhor tem falado aos nossos corações de uma maneira especial, Senhor. E que nós possamos realmente pôr em prática, Senhor, aquilo que nós lemos na tua palavra e aquilo que nós temos aprendido, Senhor, acerca de ti. Pai, que nós possamos amar o nosso irmão realmente com um amor sincero e verdadeiro, Senhor. Porque é a única forma de nós realmente demonstrarmos que te amamos, ó Pai. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a exercitarmos, Senhor, isto. Porque isto faz parte da nossa fé, Senhor. E essa fé é que leva-nos a vencer o mundo, assim como o Senhor Jesus Cristo venceu o mundo. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti, Senhor, nisto, Senhor. E que a Tua palavra nos motive a cada dia e nós sintamos-se motivados, Pai, em Te servir da melhor maneira possível. Servir, Senhor, com a nossa vida, Senhor. Servir, Senhor, com o nosso carro, Senhor. Servir com a nossa casa, Senhor. Servir com tudo aquilo que o Senhor nos tem concedido, Senhor. Demonstrar realmente o nosso afeto, Senhor. Se nós vermos um irmão passar ao nosso lado a pé, vindo para a igreja, Senhor, e nós estivermos num carro, darmos boleia, Senhor, que já é algo da demonstração do nosso amor, Senhor, para com o nosso irmão, Jesus. Ajuda-nos a sentirmos este peso, Senhor. Que nós não sejamos hipócritas, Senhor, mas nós sejamos verdadeiros e genuínos, Pai, para Te servir verdadeiramente, Senhor. Pai, ajuda-nos a permanecermos fiéis, Senhor. Ajuda, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a
exercitarmos a nossa fé, Senhor, a cada dia, Senhor, guardando os Teus mandamentos, Senhor, guardando as Tuas palavras, Senhor, que é a mais pura verdade, Senhor. E a Tua palavra nos incentiva, Senhor, a amarmos uns aos outros, e amar a Ti, Senhor, e amar a Tua palavra, e guardar os Seus mandamentos, Senhor, em nossos corações, porque essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé, Senhor. Esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé, Senhor. Em Teu nome, Jesus, eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus, graças a Deus. Assim, enquanto estamos de pé,